O item dificuldade na negociação contratual. Eu sugiro que a ANS perceba que na odontologia as operadoras não admitem negociação. Qualquer tentativa por parte do prestador é rechaçada com ameaças de descredenciamento ou não renovação do contrato. Os contratos, eles são de adesão. Tudo é imposto, nada é negociado. Eles impõem fração de índice inflacionário em detrimento do índice pleno. As operadoras, elas exigem que o prestador assine os contratos e os aditivos contratuais, enviem para elas e simplesmente não devolvem a via do prestador devidamente assinada pela operadora. E não existe negociação. Existem ameaças, intimidações e exigência de assinatura de concordância da tabela que é imposta, sob pena de descredenciamento ou não renovação do contrato. A autonomia da vontade, ela não existe quando há hipossuficiência. Sobre os casos de inadimplência, glosa técnica, ela deve conter a identificação do auditor responsável pela avaliação, através de seu nome e número de registro no Conselho Regional da entidade da federação, onde foi realizado o procedimento, em conformidade com o que manda a resolução do Conselho Federal de Odontologia, número 20, de 2001. As glosas técnicas são sem justificativa. Se os procedimentos são glosados, é porque eles estão inadequados. Não há como se falar em qualidade de atendimento ao usuário se ele simplesmente fica com aquele procedimento que está sendo alegado que foi mal executado. Ao observar que a auditoria ou perícia odontológica caracterizam-se como ato odontológico por exigirem conhecimento técnico pleno e integrado da profissão. Funcionários administrativos de operadoras efetuando glosa técnica é exercício ilegal da profissão. O atraso no pagamento, ele implicará em multa de 20% e juros pro rata ao dia. Pode ser que dessa forma as operadoras parem de atrasar os pagamentos. O índice de reajuste, ele deverá ser o índice autorizado pela ANS para ser aplicado na correção dos planos dos beneficiários individuais, ou então o IPCA pleno, sendo vedado parte ou fração, aqueles 20%, 30% do IPCA que todos nós conhecemos. Ao observar que o parágrafo 3º do artigo 17A da Lei 13.003 de 2014 manda que a periodicidade do reajuste será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 dias contado do início do ano calendário. No meu entendimento, na Resolução Normativa 363, alteraram a lei e não a regulamentaram. Pelo que manda a lei, o reajuste deve ser aplicado de 1º de janeiro a 31 de março de cada ano. A lei não fala em negociação nem em aniversário do contrato. Sobre a utilização de tabelas de referência para remuneração, necessário que a CBHPO seja efetivamente implementada como instrumento de referência e negociação na saúde suplementar, tendo em vista que existem operadoras de planos odontológicos que pagam valores que sequer cobrem os custos dos procedimentos, incluindo os protocolos de biossegurança necessários e exigidos, colocando em risco a saúde do usuário. Necessário proteger vidas. Sobre pacotes. O uso de pacotes na odontologia é uma das formas praticadas pelas operadoras para remunerarem de forma aviltante os prestadores de serviços. Temos ainda os procedimentos que as operadoras chamam de excludentes, que apesar de fazerem parte do rol de procedimentos da ANS e, portanto, terem cobertura assistencial obrigatória para todos os planos contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, não podem ser cobrados concomitantemente. Quando um trabalhador mantém sua liberdade, mas ele é excluído de condições mínimas de dignidade, temos caracterizado o trabalho análogo ao escravo. Peço permissão para mais uma vez solicitar a aplicação obrigatória de nota técnica de registro de produtos para comercialização dos planos odontológicos, que apesar de não ter sido pontuado aqui nessa audiência pública, está relacionado com os temas. Rescisão de contratos. Sugiro a regulamentação das condições de substituição,
ficando expressamente vedado, para que não pairem dúvidas, o descredenciamento pelas operadoras, exceto por decisão motivada e justa, garantindo-se ao prestador o direito de defesa. A considerar que os usuários poderão receber melhor atendimento em função do acompanhamento permanente e que a relação de confiança entre usuários e o prestador de serviços tem papel de destaque no tratamento das patologias. Sobre a subnotificação das irregularidades pelos prestadores de serviços, sugiro a criação de uma campanha permanente de conscientização dos usuários e prestadores sobre os canais de comunicação disponíveis com a ANS. Necessário proteção à identidade dos prestadores quando das denúncias, a fim de evitar as famosas retaliações. Necessário que a ANS tenha profissionais capacitados no encaminhamento, pois o que recebemos são aquelas respostas automáticas que nada respondem. Obrigada.